Pessoal, então é o seguinte, vamos revisar essa parte de causas da colonização no Brasil e a economia açucareira que serviu de base econômica para o início da colonização. Portugal, até 1530, teve pouco interesse pelo Brasil, porque se interessava muito mais pelo comércio de especiarias no Oriente. O Brasil ficou em segundo plano, né? O interesse em colonizar o Brasil só veio em 1530, justamente por quê? Porque Portugal perdeu importantes entrepostos comerciais no Oriente e sofreu uma grave queda no lucro com o comércio de especiarias. Aí, claro, passou a ter um interesse maior pelo Brasil. Até porque perceberam no Brasil condições, digamos, ideais para se produzir o açúcar que Portugal já produzia numa quantidade menor e em condições, digamos, menos favoráveis nas ilhas do Atlântico, como Açores, Madeira e Cabo Verde. Era também preciso colonizar o Brasil porque a presença francesa era cada vez mais intensa. Os franceses fundaram várias feitorias no nosso litoral, praticavam os campos de vídeos e, baseados no princípio do ut possideris, da posse pelo uso, estavam querendo, se apossar de parte do Brasil. Por isso Portugal entendeu que era preciso povoar para garantir a posse. A primeira expedição colonizadora que veio ao Brasil, patrocinada pelo rei de Portugal, em 1530, foi a expedição de Martim Afonso de Souza, que veio para cá, com a ajuda do rei, fundar o primeiro engenho de açúcar no Brasil, na região onde hoje fica a cidade de São Vicente, em São Paulo. Aliás, foi ele também que fundou a primeira vila do Brasil, a vila de São Vicente. Certo? Então, pessoal, a colonização portuguesa do Brasil se baseou no quê? Na produção açucareira. Foi essa atividade que orientou o início da colonização. E por que o açúcar? Por ser um produto de clima tropical. Na Europa, a maior parte do território tem clima ou temperado ou frio. Não há condições favoráveis para o cultivo de açúcar, para a produção do açúcar na Europa. Por isso, lá o açúcar é um produto raro. E por ser raro, é caro. E traria, então, grandes lucros a Portugal. Portugal vai ter o açúcar como o único produto produzido em grande quantidade para se vender ao mercado externo. Quando nós temos um só produto de exportação, chamamos isso de monocultura de exportação. Certo? Mas vamos lembrar que os portugueses, no engenho de açúcar, não produziam só açúcar. Certo? Para exportar, sim, só o açúcar. Mas, para a subsistência, tinha lá o cultivo de mandioca, de feijão, e coisas em menor quantidade para o consumo interno. Se Portugal começa a colonizar o Brasil no momento de crise no Oriente, a gente pode concluir que a burguesia portuguesa não dispunha de muito capital para comprar, por exemplo, as peças para a montagem dos engenhos, para comprar escravos na África, para comprar as mudas de cana. Então, essa burguesia portuguesa, no momento de crise, descapitalizada, vai recorrer ao quê? Ao empréstimo de bancos holandeses, principalmente. Os holandeses vão estabelecer uma parceria com a burguesia portuguesa. Eles emprestam o capital para a produção açucareira e também revendem na Europa o açúcar que eles compram em Portugal. Tá? O tipo de propriedade que vai, digamos, servir de base para a economia açucareira é a grande propriedade. O Brasil, país hoje de dimensões continentais, desde os tempos coloniais, oferecia terras em grande quantidade para se produzir açúcar. E aí a gente vai ter como modelo de propriedade o latifúndio, o que ajuda a explicar hoje a má distribuição agrária no país, concentrando-se aí grandes porções de terra nas mãos de um pequeno grupo de latifundiários. Pessoal, a produção de açúcar no Brasil ela vai ser favorecida também pela praticidade do cultivo. Imagina, um território imenso, com terras férteis e virgens, principalmente na região Nordeste e em algumas partes do Sudeste, o chamado solo de Massapê, um solo argiloso, bastante favorável ao cultivo da cana. Agora, a grande dificuldade no início da colonização foi o tipo de mão de obra. Sabemos que até 1530, quando a principal atividade econômica aqui no pau-brasil, a grande mão de obra que Portugal utilizava era a mão de obra indígena, mas não era a mão de obra escrava. A relação entre portugueses e índios se estabelecia através do quê? Do escambo, da troca, era uma relação amigável, amistosa. Essa relação acabou quando a colonização começa. Porque o português vai tomar terras dos índios e vai querer também escravizar os índios para usá-los como mão de obra
na lavoura da cana-de-açúcar, na produção do açúcar de modo geral. Só que vai haver uma grande dificuldade para adaptar o índio, que vinha de uma economia de subsistência, né, ao trabalho capitalista, que exige do índio o quê? Longa jornada de trabalho, 8, 10, 12 horas por dia. Né? O índio vai resistir de maneira extremamente radical a essa tentativa portuguesa de escravizá-lo. Nós sabemos que nos conflitos entre portugueses e índios, os portugueses, né, tinham uma superioridade bélica incontestável. Usavam armas de fogo, coisa que os índios desconheciam. Né? Então os portugueses vão ter facilidade em vencer os conflitos contra os índios para tomar as suas terras e tentar escravizá-los. Mas uma coisa é aprisionar o índio, a outra coisa é fazer com que o seu trabalho renda, com que o seu trabalho seja produtivo. Não vai ser em grande parte. Por isso, diante dessas dificuldades, Portugal recorreu principalmente a um outro tipo de mão de obra, a mão de obra escrava vinda da África. Vamos lembrar uma coisa, durante o processo da expansão marítima, ainda lá no século XV, em 1400 e pouco, a partir da década de 1440, os portugueses vão chegar ao que a gente chama de África Negra, a região da costa de Guiné, Gana, Costa do Marfim, e ali os portugueses começam a descobrir um novo mercado, o mercado de escravos. E eles praticavam esse mercado numa escala bem pequena, até que começa a colonização do Brasil. Eles vão perceber que eles podem vender escravos em uma quantidade muito maior para trabalhar na produção açucareira do Brasil. E aí tem um detalhe importante aqui, que é o seguinte, ó, esses escravos, eles vêm do Brasil trabalhar na lavoura da cana, na produção do açúcar, no regime de escravidão. Só que essa escravidão é muito diferente da escravidão praticada na África. Na África, quando uma tribo guerreava contra a outra e tomava as terras da outra tribo, o que acontecia? Os membros da tribo eram escravizados por outra tribo. Só que essa escravidão é o seguinte, ó, o elemento da tribo derrotada iria trabalhar junto com os familiares da tribo vencedora. Ele não é submetido a um regime de trabalho diferenciado, certo? Só que aí quando o português chega na costa africana, negra, e percebe esse tipo de escravidão, ele vai mudar a lógica e vai incluir a escravidão dentro de uma lógica capitalista. O que o português faz? Oferece principalmente armas de fogo para uma tribo, na guerra contra a outra. Essa tribo vai vencer a guerra, vai tomar as terras da outra tribo, mas não vai mais usar os elementos da tribo vencida, certo? Para aquele tipo de escravidão tradicional que havia na África. Ele vende, certo, aquele escravo para o português. E a grande moeda, o que é? Inicialmente as armas. Ele troca escravo por armas. O português até então levava esses escravos numa quantidade pequena para a Europa e vendia escravos como artigos de luxo para a nobreza europeia. Só que aí quando a gente chega, certo, em 1530, o que vai acontecer? Esse escravo passa a ser vendido em uma grande quantidade para o Brasil. Portugal, o rei de Portugal vai preferir a mão de obra escrava africana do que a indígena, também por outro motivo. Além do africano, já está mais acostumado com a cultura da escravidão, que existia na África de outro modo, mas existia, e entre os índios do Brasil não existia. Além disso, tem uma outra questão que é a seguinte, olha só. O escravo, capturado na África, quando ele é trazido para o Brasil, esse comércio já era tributado no porto africano de domínio português. E quando chegava no porto brasileiro, ele era tributado de novo. Então Portugal conseguia tributar esse comércio. Além disso, esse comércio era uma outra possibilidade de lucro para a burguesia portuguesa. O rei de Portugal não conseguiria tributar, por exemplo, a captura de índios feita no Brasil no meio do mato. No meio do mato não tem como cobrar impostos, certo? Por isso, houve aqui a predileção portuguesa pela escravidão africana, porque o comércio de escravos era muito mais lucrativo para a burguesia portuguesa e muito mais tributável para a realeza, certo? Então agora para a gente revisar isso que a gente viu, a gente vai cantar uma paródiazinha, certo? Então vamos lá. Pessoal, é uma musiquinha do balão mágico, certo? Quem já sabe pode cantar comigo então, certo? Vamos lá. Lá no Oriente o comércio de especiarias não ia tão bem. Aqui no Brasil produziram açúcar que lá na Europa não tem. Os portugueses não tinham dinheiro bastante à disposição. O capital holandês foi então aplicado nessa produção.